Saudações pessoal, bem-vindo de volta ao canal Alcaté dos Livros. Hoje estou trazendo para vocês Sono, de Haruki Murakami. Sono não é bem um romance, mas basicamente oscila entre uma novela e um conto um pouco mais longo. E foi uma boa surpresa, até porque eu comecei a ler este livro mais por curiosidade. Haruki Murakami nasceu em Kyoto, no Japão, no dia 12 de janeiro de 1949, pouco tempo após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi filho de um sacerdote budista com a filha de um comerciante de Osaka, com os quais ele aprendeu sobre literatura japonesa. Ele é um escritor e tradutor japonês muito conhecido tanto no Japão quanto no resto do mundo. Ele teve suas obras traduzidas para mais de 50 idiomas e recebeu diversos prêmios literários. As suas obras são frequentemente surrealistas, melancólicas e fatalistas. Ele possui uma certa influência de Kafka e conta com temas recorrentes de solidão e alienação. Alguns japoneses consideram suas obras não muito japonesas, justamente pela sua grande influência da literatura ocidental. Esta obra é de 1989 e a edição também é da Alfagarra. Ela conta com fontes muito confortáveis para leitura e artes maravilhosas que acompanham também a história do livro. Esta obra é de 2015, teve também sua tradução direta do japonês por Rika Hashimoto. E as ilustrações maravilhosas que acompanham o livro foram feitas por Kat Menchik. Embora tenha o fundo branco, este livro contém fontes azuis, o que estranhamente ficou um pouco mais confortável para a leitura. A história se trata de uma mulher que vive uma vida confortável e comum de dona de casa. Ela possui um marido comum, que passa o dia inteiro trabalhando fora, como dentista, e um filho comum, que não se diferencia realmente das outras crianças e não dá o trabalho a mais nem a menos. Ela até acha que existem algumas fissuras, vamos dizer assim, nesse tipo de vida comum e satisfatório que ela possui. Mas nada disso nunca foi um problema para ela. O enredo da história começa quando essa personagem vai dormir e ela tem um pesadelo bizarro, com uma visão absurda quando ela abre os olhos. E quando ela abre os olhos, ela não consegue se mexer, como se estivesse numa espécie de paralisia do sono. Quando a visão some, ela consegue se mexer e vai até a cozinha para tomar uma água. Então ela percebe que ela não consegue mais dormir, ela não sente mais sono. E é aí que o livro começa. A personagem, a partir desse dia, ela não consegue mais dormir, ela não sente sono mais, ela não fica cansada, ela não consegue mais dormir. Então ela está o tempo todo desperta. Então, como ela fica sempre à noite acordada e não sente nenhum tipo de sono ou cansaço, ela começa a pensar em coisas para fazer para passar o tempo durante a noite. Então, aos pouquinhos, ela começa a se lembrar de coisas que ela deixou para trás para se adaptar à vida de casada, a esse tipo de vida perfeitamente comum. Ela lembra da faculdade, dos livros que ela queria ler, dos livros que ela lia, dos sonhos que ela tinha, do que ela queria fazer e de cada hábito que ela fazia ou que tinha vontade de fazer também. E ela começa a lembrar de pequenos prazeres que ela tinha e de pequenos hábitos, os quais foram deixados de lado por causa desse tipo de vida que ela leva hoje em dia. Então a personagem aos poucos começa a se redescobrir. E quando chega a noite, ela começa a ficar animada, porque de dia ela arruma a casa, leva o filho para a escola, ela cozinha para o marido, às vezes fazem sexo, mas nunca foi uma coisa muito emocionante, mas era perfeitamente ok. E como à noite ela consegue aos poucos viver mais, ela vai se redescobrindo, vivendo uma vida noturna, ela acaba trocando a preferência e todo o sentimento que gira em torno disso, dessa troca da vida, né, de dia para noite, começa a refletir em quem ela é. Então é interessante porque o dia dela começa a não ser tão real quanto a noite. O dia dela começa a ser uma coisa mais irreal, como se fosse algo rapidinho que tem que passar para a noite ela começar a viver. E a partir disso ela começa a perceber as falhas na vida dela. Isso inclui o marido, o filho e aquela rotina que sempre mantém ela presa nos mesmos afazeres para manter aquela família. Mas agora, sem dormir, ela consegue fazer tudo que ela tem vontade, porque ela tem mais tempo e não tem ninguém ali acordado para julgá-la. Sem falar que a rotina diária dela deixa ela esgotada, mas à noite não, ela não tá com sono, ela tá desperta, ela está com disposição. A história, mesmo que se chame Sono, ela traz pra gente um despertar dessa personagem. É como se a vida inteira ela estivesse adormecida e quando ela não consegue mais dormir, é quando ela realmente acorda. Ela se redescobre, se revitaliza. E isso mexe muito com a ideia de o que as pessoas
pessoas esperam que a gente faça na nossa vida, o que a sociedade espera que a gente faça durante a nossa vida. E aí nesse livro ela começa a fazer coisas noturnas. Ela dirige pela cidade, ela nada, ela lê livros que ela deixou de ler por causa dessa rotina, ela começa a tomar uns drinks de vez em quando, a comer um chocolate, coisas que no dia a dia ela não tinha tempo para fazer e a rotina deixava ela desgastada, então ela acabava dormindo. É um livro muito bom, embora seja muito curto, e nos traz reflexões sobre a vida, sobre o conformismo natural que nós temos no nosso dia a dia, durante a nossa vida, e que esse conformismo ele é quase que inconsciente. A gente se adapta a padrões sociais e a estilos de vidas que é esperado que a gente tenha, e a gente aos poucos apaga tudo que nos dá prazer. E aí o livro mexe um pouco com essa ideia do que é ser feliz, do que é ter uma vida feliz. E isso pega muito no nosso íntimo, e eu acho muito boa essa reflexão do livro. A obra me parece uma crítica a essa rotina e a todos os valores gerais da sociedade, dando uma ideia de emancipação. A obra Sono não se trata de ter mais horas disponíveis no seu dia, embora também tem essa parte, mas ele toca em reflexões mais profundas sobre a nossa percepção da vida em si e de como nós vivemos ao longo de nossa vida. Bem, é isso. A resenha de hoje foi bem curtinha, até porque o livro também ele é curto. Espero que tenham gostado. Estou voltando a entender como se grava vídeos depois de todo esse tempo. Eu vou deixar na descrição um link para quem quiser adquirir o livro. Lembrando que se você comprar nos links na descrição, você ajuda o canal, belezinha? Não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscrever no canal para o canal continuar crescendo com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.